Pessoal, Maringá ganhou uma nova plataforma para otimizar e garantir mais celeridade às solicitações de licenciamento ambiental. A cidade passou a integrar nessa terça-feira, dia 24, o sistema de gestão ambiental, ferramenta criada pelo Instituto Água e Terra para descentralizar os procedimentos. A cidade é a 7ª do Paraná a aderir ao sistema. Com a plataforma, o Instituto Ambiental de Maringá vai agilizar os processos de requerimento, análise e emissão de licenças ambientais, integrando o município ao estado. O uso do sistema eletrônico permite, inclusive, que os procedimentos simplificados possam ser emitidos automaticamente após a análise da documentação pelos técnicos. E daí a gente vê aqui na cidade algum avanço do ponto de vista logístico e de tecnologia da informação. O que me chama a atenção aqui é que, assim, a gente está em 2022 e só agora a gente começa a fazer esse tipo de integração do ponto de vista ambiental. Celestino, isso facilita? É uma ferramenta que vai facilitar, mas precisa ter uma fiscalização, porque mexer com o meio ambiente dá um processo legal para prefeitos, né, e autoridades aí em probabilidade, pode correr em risco aí pesado de multas. Então eu acho que é uma ferramenta que vai agilizar o processo de liberação de algum trecho de mata que não precisa passar por IAP, IAT, né? Eu acho que o processo aí vai dar uma agilizada. Por exemplo, como tem bastante casas, né, que tem projetos aí com fundo de vale, né? Eu acho que a construção vai ser determinante para isso e às vezes o processo é demorado para loteamentos e às vezes pode ser que o município agilize esse processo. Aí eu lembro também do Jardim Espanha com o Jardim Barcelona, que era um fundo de vale, e a prefeitura demorou bastante tempo ali por causa desse fundo de vale. E aí eu acho que o processo vai agilizar e aí os moradores agradecem, porque também agiliza o processo de vias, né, de Maringá. Por exemplo, também na Avenida Naya Neme, lá no Jardim São Miguel, com o Jardim Olímpico, ali paralelo com a João Correia, que está para ser duplicada também. Eu acho que vai facilitar bastante o processo, né? E tem processos aí que não precisam passar por IAP, por exemplo, Instituto Ambiental do Paraná, que está lá em Curitiba. Os caras têm que vir aqui para Maringá, ou o funcionário está aqui em Maringá, mas não conhece, né, todos os fundos de vale de Maringá, não está por dentro do processo do loteamento, e aí está lá na prefeitura, está o IPLAN, está a fiscalização. Acho que vai agilizar bastante esse processo aí para as loteadoras, para as construtoras. Eu acho que é bem-vindo. Calazans, isso tem algum impacto negativo do ponto de vista ambiental e mais o impacto positivo para a construção civil, de repente, vale esse impacto? Olha, impacto negativo, na minha opinião, não tem nenhum. Pelo contrário, eu acho que só tem impacto positivo. Importante a gente lembrar o seguinte, alguns pontos. Primeiro, o município poderia ter a capacidade, né, a autorização para o licenciamento pleno nas questões ambientais. Ainda não exerce porque ainda depende de cumprimento de alguns requisitos para que o cidadão, o empreendedor, o empresário possa fazer todos os requerimentos de licenças ambientais exclusivamente no município. Então, Maringá ainda não alcançou. Esse sistema ele contribui para que Maringá caminhe, dê um passo a mais para assumir o licenciamento pleno. Agora, o mais importante para mim, Vitor, é o seguinte, já tirar a dúvida do cidadão, porque quando se trata de um empreendedor, um loteador, por exemplo, ele já sabe o que tem que fazer. Agora, um cidadão comum, né, que trabalha em outra coisa, quando precisa de uma licença ambiental, como o Maringá não tem a licença plena, ele não sabe onde fazer. Ele vai lá no estado, protocola um papel, vai à prefeitura, protocola outro papel. Ele fica muito tempo, às vezes 6 meses, indo de um órgão a outro órgão sem saber quem é que dá a resposta. E o sistema, ele vai permitir
que o cidadão tem uma única porta de entrada nas questões ambientais, ou seja, protocola lá e ali o próprio sistema vai dar o encaminhamento para o órgão devido, se for uma necessidade de análise estadual ou municipal. Acho que isso é um grande avanço, é importante para a cidade e fica aí o desafio para que a gente avance mais ainda, porque Maringá se gaba, né? E graças a Deus, eu como maringaense gosto disso, de morar numa cidade tão bonita, tão desenvolvida, mas nós ainda temos um sistema público absolutamente arcaico. Melhorou muito nos últimos anos, mas ainda tem muito que melhorar. O certo seria uma única porta de entrada para tudo, sabe? O pessoal vai fazer uma construção, apresenta um projeto, pedir um alvará, ele tinha que ter um único protocolo eletrônico e que, uma vez feito esse protocolo, que o sistema apresentasse para ele um checklist ali. Olha, isso vai para o ambiental, isso vai para outro lado, isso vai para outro lado. Porque muitas vezes ele consegue a licença ambiental, depois ele não consegue a licença com o pessoal do alvará. Edivaldo Magro. Pois é, desde 2014, Maringá tem avançado muito, né, na celeridade para garantir essas licenças ambientais. Né? Lá no início da gestão, o Ulisses deu mais um avanço, mas nós sempre esbarramos, não na tecnologia, mas na capacidade de servidores de dar adiante a todo o processo. Esse sistema de gestão ambiental, que na verdade Maringá não está implantando, está aderindo a um sistema que existe dentro lá do Instituto de Águas e Terras, antes era Instituto Ambiental do Paraná. Tem 6 cidades já. Não sei, que o sistema, na verdade, aderiu ao sistema. Mas sabe o que acontece, Calazans? Ainda vai ter servidores lá do outro lado que vai fazer essa análise. Todos sabem, né? O Celestino trabalha na área imobiliária, sabe a dificuldade imensa que é obter algumas licenças ambientais. Não vou dar o nome exatamente do local, do empreendimento, mas o deputado federal eleito lá, o Padovani, tem uma área, está pronta a área, aqui perto do aeroporto. Há 10 anos ele tenta resolver um problema lá para liberar a venda, até hoje não conseguiu. E é um esforço absurdo, com uma série, cada vez, como o Calazans citou aqui, cada vez tem um checklist e tem algum elemento adicional no checklist. E um detalhe, se me permite, que se muda o servidor, eu já vi isso acontecer, você já viu isso também? Isso. Muda o servidor, muda o checklist. Então ele cumpre um, depois quem vai analisar se ele cumpriu é outro servidor, apresenta um checklist novo. Eu acho bacana você criar o funil, ter a porta de entrada, o sistema é a porta de entrada, se distribui aquilo, mas continua o processo burocrático, você colocar uma pastinha debaixo do braço e muitas vezes seguir por diversas salas para poder obter uma licença que chega um momento que fica num ambiente pálido, fica num ambiente cinza, ninguém sabe exatamente qual é a solução. Acho que o Calazans já teve alguma situação desse tipo, alguém já teve, ninguém assume a responsabilidade de como fazer. Eu cito um exemplo aqui. Alguém está poluindo um riacho, vai lá, a fiscalização da prefeitura conclui que determinado estabelecimento está poluindo. Mas só quem pode multar é quem emite a licença. O município tem uma fronteira aí de quem é a responsabilidade da aplicação da multa, porque abre uma fronteira para a própria empresa multada recorrer no sentido de que quem não foi o órgão que licenciou, foi o órgão estadual. Salvo engano, isso aconteceu na época daquele mau cheiro na cidade. Lembra-se? Esse é um dos Acho que na região da Coca-Cola ali, isso causou um transtorno gigantesco. E foi identificado, né? E você tem uma série de fronteiras que não se define a responsabilidade. Então, sim, é importante avançar tecnologicamente, criar uma porta de entrada, que é o sistema de gestão ambiental. Eu acredito que é um avanço, mas resta saber se quem está lá dentro do sistema, os servidores, há servidores suficientes, há servidores qualificados, dentro do Instituto Ambiental de Maringá, que acho que dá a responsabilidade das licenças finais, da assinatura, dos laudos, é de responsabilidade deles. Qual que é a fronteira do município e qual que é a fronteira do Estado para liberar determinadas licenças que muitas vezes ficam naquela zona cinza. Não se sabe exatamente de quem é essa responsabilidade. E diferente de alguém comentou aqui, eu vejo alguns riscos, sim. Eu acho que tem que ficar muito claro quais são essas fronteiras, a responsabilidade, porque às vezes é mais fácil atropelar alguns mecanismos locais do que alguns mecanismos estaduais. E há muito problema em relação ao avanço da construção civil, principalmente em Fundos de Vale, Vitor.